Eu chego a Ti mais uma vez para pedir licença, Senhor, para falar da Tua palavra, falar da Tua obra, falar a respeito das coisas que têm acontecido nesse tempo do fim. Vamos aqui comentar alguns assuntos, o qual tem entristecido muitos, alguns desistido da caminhada, mas o que nós pedimos, para nos dar sabedoria, para desviar dessas coisas que sabemos que é profético para o tempo do fim. Assim nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Isaías falou, o povo acrescentou, pecado sobre pecado, assim como o calor aumentou, e Deus confirmou o que Isaías falou. Pois Deus confirmou 7 vezes mais, a luz do sol aumentou. Oh, que grande maravilha é confiar no Senhor, pois tudo se cumpre, tudo que Ele falou. O pecado na terra cada vez mais aumenta, assim como o calor que cada vez mais esquenta. Pois a igreja clama, ó Senhor, nos sustenta. Precisamos resistir todo tipo de tormenta. O refrigério na alma é confiar no Senhor. O Espírito Santo foi quem nos renovou, nos dando alegria com muito fervor. Nós vamos louvando, esperando o Senhor. Nós vamos louvando, esperando o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos fazer aqui
uma conversa tentando entender 10 passos dos mercenários eclesiásticos. Então nós vamos já direto começando no primeiro passo, que são as ações destes mercenários que procuram enganar o povo de Deus. Mas nós sabemos que nós estamos protegidos porque o próprio Deus falou que nos últimos tempos, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Mas nós sabemos que nós temos a proteção do Espírito Santo. Através da visão espiritual, nós conseguimos entender e não acreditar nesses elementos. O primeiro passo ele traz apresentando uma pessoa muito santificada. Ele mostra uma santidade, mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós conseguimos perceber que aquelas ações não são verdadeiras. Então nós temos que ter cuidado. Romanos capítulo 2, verso 29, nós encontramos um texto nesse verso 29 que o verdadeiro louvor, ele vem de Deus, ele vem das alturas, ele vem, assim como ele vem aos teus servos, ele volta para ele, porque é algo que ele está inspirando nos seus servos. E qual seria estas ações para apresentar uma vida assim, muito santificada? Muitas das vezes, sempre as respostas são dadas em versículos bíblicos, e sendo que estão de engano. Exatamente por isso, porque eles estão para enganar. E o segundo passo, nós ainda vamos meditar, não vamos falar o versículo todo, mas 2 Coríntios 11, 3, eles são verdadeiras serpentes. Ele vai agir como a serpente agiu lá no Éden, com uma conversa macia, uma conversa convencedora para fazer presa, para assim conquistar suas presas. E no versículo 4, eles vêm pregando um outro evangelho, e se identificando um Jesus diferente do que o verdadeiro Jesus. Então, 2 Coríntios 11, versículo 3 e 4, ele nos traz algumas informações a esse respeito. E o segundo passo só tem salvação aqui. É uma balela que nós ouvimos sempre. Então, eles são os exclusivistas. Toda a exclusividade é só para eles. Então, torcem a palavra que só aqui tem revelação e tal, aquela palavra para convencer as suas presas, e soltam a primeira heresia, que só tem salvação aqui. Outras pessoas de outros lugares, para ser salvo, tem que vir para aqui. Então, este é o segundo passo que eles usam para enganar pessoas. E para que isso? Para escravizar as suas vítimas, para escravizar aqueles que não têm
assim, um grande entendimento, que não procura examinar as palavras, aquelas ações que têm respaldo bíblico. E Gálatas 5 são cobiçosos, da carne contra o espírito. E 2 Timóteo ainda 3, ele traz muitas informações acerca dos falsos apóstolos, os falsos mestres, e ele leva tudo na extremidade. Para ser salvo tem que estar aqui. Aqui é o lugar que tem revelação, porque outros lugares aí são religiões e nem procura explicar o que é religião e qual é a diferença da religião, da tradição. Estão pouco preocupando em ensinar a palavra da verdade. O terceiro passo: mensagens intimidadoras. Para intimidar, são mestre em condenar. Então, procura aqueles textos bíblicos que fala de condenação e torce aquilo para dentro da sua denominação e começa assim, são as mensagens intimidadoras, que usam muito disso. Este é o terceiro passo. E fazendo isto, eles começam a colocar medo naquelas pessoas que estão ali, que não prestam atenção nas mentiras que são exibidas diariamente naquele recinto, e com isto eles vão, pouco a pouco, escravizando as pessoas, e chega um tempo que aqueles que estão ali têm medo de sair. Porque se eu sair eu vou ser condenado, se eu não fizer isso eu vou ser condenado. E o quarto passo deles são as falsas profecias. E como vêm estas falsas profecias? E como poderíamos saber se são falsas? Essas falsas profecias trazem em cima de revelações vazias, que não têm uma profundidade espiritual, e sempre mostrando revelações em cima de coisas corriqueiras que estão acontecendo a todo momento e no meio de todo mundo. Vamos dar alguns exemplos. Poxa, fulano, hoje tem alguém aqui no culto que está desempregado, tem batido em várias portas e a porta não tem aberto para ele. Mas Deus manda te dizer que ele vai abrir uma porta. Então, são essas falsas profecias, revelações vazias, revelações carnais de coisas materiais, revelações sem sentido. Então, este é o quarto passo que estes mercenários dão para poder intimidar e te fazer presa. E qual é o quinto passo? Meios para prender o indivíduo. Mas de que maneira? Primeira atitude deles, inventam campanhas que sempre custa algum dinheiro para você, para cumprir aquela campanha. São sacrifícios sem amparo bíblico, que muitas das vezes são sacrifícios de tolos. São jejuns que não têm a verdadeira aprovação de Deus, algo criado pelo homem, e assim eles vão te manipulando de tal maneira que você vai se prendendo e nunca vai se despertar que está sendo enganado.
não te incentiva a ler, buscar nas Escrituras Sagradas. Alguns deles dizem até que mensagem é perda de tempo, que versículo bíblico é perda de tempo, porque a letra mata, e tantas outras coisas que eles aplicam, que tira o incentivo de vocês. Enquanto Jesus diz que o indivíduo erra porque não conhece as Escrituras, esses mercenários eclesiásticos, vamos colocar assim, eles tiram todo o incentivo para que você conheça as Escrituras Sagradas. E o sexto passo começa a embutir heresias nas reuniões. E agora alguém poderia dizer, o que é uma heresia? Primeiro, tudo aquilo que está alterando o valor de Cristo, tudo aquilo que está substituindo o poder de Cristo e tudo aquilo que substitui o verdadeiro mandamento de Deus. Nós vamos dar algum exemplo. São alterações de textos bíblicos. Lê um texto bíblico, mas dá lá uma interpretação a seu bel prazer, que não tem respaldo bíblico nenhum. Por exemplo, vamos dar algo que eles trazem lá da lei para tirar vantagem em cima dos membros daquela congregação. O dízimo. Aí alguém poderia questionar, mas o dízimo é bíblico. É bíblico, mas é da lei. Por que só traz essa partícula da lei para o tempo da graça, mas não trazem as outras coisas que também é da lei? Deuteronômio, por exemplo, capítulo 14, a partir do versículo 22, ali está toda a lei do dízimo, que não é nada do jeito que eles cobram você dentro das congregações. E outra coisa também que está em Deuteronômio, se eu não me engano, é capítulo 20, acho que é 19 ou 20, que ali quando, isso também é da lei, que quando o seu filho tivesse um filho, quanto mais, você tinha que pegar aquele filho e levar para as autoridades para ser morto. Eles trazem isto para o tempo da graça? Não trazem. Eles pregam muito em curas e coisas, e quando eles acham que alguém foi curado, eles mandam fazer o sacrifício, apresentar o sacrifício ao sacerdote. Por exemplo, no dízimo. Na lei do dízimo, lá em Deuteronômio, capítulo 14, ele manda que todo dizimista, ele por 2 anos, ele pega o dízimo e vai comer aquele dízimo no lugar onde Deus escolheu para colocar o seu nome. E nós sabemos que aonde Deus escolheu para colocar o nome dele é em Jerusalém. Então, aquele indivíduo tinha que vender aqueles 10% daquela colheita daquele ano, ir lá e fazer um banquete com a família dele lá em Jerusalém. Eles ensinam isto para você, porque eles querem ficar com a porcentagem toda para ele. Então, o que cabe ao levita, ao estrangeiro, e a órfã e a viúva, é o dízimo do 3º ano. 2 anos você vai fazer o seu banquete lá em Jerusalém, no lugar onde Deus separou para colocar o seu nome. E no 3º ano você vai separar aquele dízimo para que coma os levitas, os órfãos, os estrangeiros e as viúvas. Não fala que é para pastor, não é para mercenário nenhum desses. Eles jamais vão te ensinar isto para que você continue sendo enganado e eles tirando proveito em cima de você.
rituais tipo promessa, aquilo que o povo aprendeu lá no espiritismo, no catolicismo, no ismo da vida, só muda um pouquinho. Agora você vai ter que vir aqui 7 semanas e fazer isso, trazer quanto, um envelope com quanto em dinheiro durante 7 dias, assim, aquelas promessas, mas sempre o objetivo é explorar você. Então, as heresias que eles implantam sem medo de estar errando, sem vergonha de ser mascarados, mas eles implantam dentro das congregações. O 7º passo, alterações na palavra. Quanto lá em Apocalipse diz claramente, no capítulo 22, está bem claro lá, que ai daquele que tirar ou acrescentar alguma coisa da profecia desse livro. Então eles alteram a palavra sem medo de ser castigado futuramente, porque vai vir o juízo, porque ali já está decretado o juízo para todos que fazem isto, mas eles alteram. Não tem, sei lá, parece que não temem a Deus. Aquele que acrescentar será acrescentada as pragas sobre a sua condenação. E aquele que tirar alguma coisa será tirado o direito da árvore da vida. Então, mas mesmo assim eles continuam enfiando mentira dentro da palavra, trazendo como revelações, ali como aquele que está com uma venda nos olhos, caminhando para dentro de um abismo, sem medo na hora que vai se despencar lá de cima e cair no abismo. As palavras sempre acrescentada ou tirada é algo muito perigoso que eles estão fazendo. E o homem, assim, de maneira até leviana, estão obedecendo isto e não procura ver se estão andando correto, segundo a vontade de Deus, mas continuam fazendo. O 8º passo, a implantação de dogmas. Aí alguém poderia perguntar, o que é dogmas? Dogmas é aquele pensamento daquele indivíduo que ele não aceita de maneira nenhuma que ele seja questionado. Os dogmáticos, eles sempre agem desta maneira. Só a palavra dele que é verdadeira. Não aceitam sugestões nenhuma. Só eles estão certos nas suas doutrinas, quer dizer, doutrina é ensino. Em tudo aquilo que eles estão ensinando, só eles é que estão corretos. Não aceitam ser questionados. Então, é o 8º passo para escravizar alguém que está ali dentro. Muitas das vezes é algo até bonitinho, muito bem organizado, mas a execução das coisas estão tudo fora da vontade de Deus. Aquilo que ele ensinou, porque a obra de Deus ela é simples para a gente cumprir. Ele falou claramente que a salvação é de graça e eles começam a te condenar quando você se nega a dar aqueles cachê que eles pedem diariamente. E outra coisa, o dízimo ele é tributo, é um tributo para o povo de Israel. E a igreja não tem direito de cobrar tributo a ninguém. Eu já vi muitos falando, mas então de que as ofertas, de que as igrejas vai sobreviver? O próprio Jesus deu o exemplo, está no capítulo 8 de Lucas, versículo 1 e 2 e 3. Ele recebeu
único lugar que aparece que Jesus recebeu algum valor está no capítulo 8 de Lucas, do 1 até o versículo 3, que ele recebeu ofertas. Então, ele que é o exemplo para nós. Então, a igreja sobrevive muito bem das ofertas voluntárias, não é algo obrigatório, porque as ofertas elas se tornam como um louvor. É aquele que nós trabalhamos, nos alegramos e ofertamos para que a palavra de Deus possa ser divulgada, somente as ofertas voluntárias. E o último passo deles é o domínio total. Quando te acha que aceitou todas as heresias, todas as doutrinas, todos os dogmas que ele plantou no seu coração, ali é o último passo dele, é o domínio total. Aí ele vai te escravizar, fazer de você o que ele bem entender. E você está escravizado, vai ter medo de sair daquela arapuca que foi armado através de um homem cheio de espíritos imundos, que vem querendo dominar o povo de Deus. E nós aceitamos a caminhar neste evangelho para ser livre, não para ser escravo de adversário nenhum. Então, esta é a palestra de hoje. Então, são coisas que estão acontecendo nesses dias e que nós precisamos estar atentos. E como fazer isso? Nós temos que buscar com todo o empenho o discernimento de espírito. Porque quando nós somos batizados com o Espírito Santo e começamos a receber os dons, este é um dom que quase ninguém fala nele, mas para esse tempo do fim, é um dos dons principais que nós precisamos estar buscando de Deus para que nós não possamos a não sermos enganados. E vamos encerrando por aqui esta simples palestra de alerta para ter cuidado com os 10 passos dos mercenários eclesiásticos, dos mercenários que estão aí a fim de levar vantagem em cima de pessoas que têm um bom pensamento em salvar a tua alma, e quando agimos desta maneira, nós não estamos salvando nada, nós estamos caminhando para a condenação. Então precisamos estar buscando direção do Senhor para a nossa caminhada. Senhor Deus, nós te glorificamos já nesse espaço por falar estas poucas palavras, mas como um alerta para muitos que estão enganados. Ajuda, Senhor, através do teu Santo Espírito, a esclarecer estes segredos a tantos irmãos que têm um bom sentimento de estar te servindo e estão sendo enganados. Nós entregamos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém.